Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bem? Estamos aqui, chegando ao nosso último encontro virtual. Nós conseguimos dar conta de praticamente todos os assuntos que deveriam ser tratados esse ano. Não foi fácil, né? Foi uma maneira diferente da que a gente esperava, mas a gente está aqui para tentar complementar, vai estar aqui o ano que vem também, e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa em história ao longo desse tempo. Nós vamos falar hoje, como vocês podem ver, sobre o Brasil Imperial. É muito importante pensar que o Brasil deixou de ser colônia em 1822. Os países todos vizinhos, Argentina, Paraguai, Uruguai, México, todos os países aqui da América Latina, da América de uma maneira geral, que eram colônias e se tornaram independentes, eles passaram a se tornar republicanos. O Brasil ele ficou aí nesse atraso de 1822 até 89, num atraso político, porque ele adotou a mesma forma de governo que se governava lá na velha Europa, lá no velho mundo. Ele adotou a monarquia, onde o filho do rei de Portugal acaba assumindo o governo do Brasil. E é o que a gente vai ver agora. Só para lembrar, nós tínhamos falado no nosso último encontro que Dom João VI trouxe luxo para o Brasil. Nós estamos vendo acima o prédio da Biblioteca Real, lá no Rio de Janeiro. E abaixo, também no Rio de Janeiro, aqui embaixo, né, aqui, nós estamos vendo o Banco do Brasil. Bom, além disso, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Academia Real Militar, toda a questão da evolução que o Brasil viveu, o Jornal do Brasil, né? O primeiro jornal brasileiro. Então, toda essa evolução, todo esse luxo trazido por Dom João VI, trazido pela corte portuguesa para o Brasil, ele muda a cara do Brasil. O Brasil, inclusive, foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal. Só que o Dom João VI teve que deixar o Brasil para ir resolver problemas em Portugal. Napoleão já tinha sido preso, já tinha morrido, não era mais um problema. Então Dom João VI volta para Lisboa. Só que o problema lá em Lisboa é a falta de recursos. E a falta de recursos é porque o Brasil não era mais a colônia que sustentava o luxo português. Então o Dom João lá de Portugal, quando vai, deixa o filho dele aqui. Esse aí, ó, o Pedro. E ele diz para o filho, olha, filho, tu vai ficar aí no Brasil, porque parece que tudo está se encaminhando para uma independência, e é melhor que tu fique no meu lugar do que um outro qualquer faça a independência do Brasil. O filho fica. Só que as pressões são tantas nos ombros de Dom Pedro, é tanta gente falando tanta coisa, que o Dom Pedro não cedeu às pressões portuguesas, porque Portugal queria que o Brasil voltasse a ser colônia. O Dom João VI, lá em Lisboa agora, queria que o Brasil fosse recolonizado. Aí o Pedro, pressionado por muitos brasileiros, não aceita e separa. Brasil e Portugal se tornam diferentes agora. Um é um, outro é outro. Não é mais uma junção, não é mais um Reino Unido. Sacaram o que muda? O que muda é que a pressão vai ser tamanha. Até porque teve gente dentro do Brasil que não aceitou a independência. Houve aqui no Brasil as guerras contra a independência. Tinha gente que achava que o Brasil não tinha condições de caminhar sozinho, que ele precisava de Portugal. Então Dom Pedro teve que contratar mercenários, gastar, organizar pequenos exércitos para combater os revoltosos que não queriam a independência do Brasil. Isso dentro do país. Parece loucura, mas é verdade. Então, esse avanço político, né, trazido pela corte que levou à independência, deixou um abacaxi na mão de Dom Pedro I, que se tornou o primeiro imperador do Brasil a partir de setembro de 1822, né, na independência do 7 de setembro. Esse Dom Pedro teve gastos. Esse Dom Pedro tinha sua imagem também desgastada. Por quê? Porque além de separar Brasil de Portugal, Dom Pedro não era um marido exemplar. Dom Pedro era muito mal falado, frequentava a boemia, bebia, tinha amantes, e tudo isso foi minando a imagem de Dom Pedro. E aí o pai de Dom Pedro, Dom João VI, lá em Portugal, veio a morrer. E o falecimento do pai deixou uma lacuna, deixou um buraco no trono. A filha do Dom Pedro automaticamente deveria assumir o governo, mas o irmão do Dom Pedro queria ser o rei de Portugal. Dom Pedro não vê outra alternativa. Ele tem que deixar o Brasil para ir resolver questões em Portugal. Só que o filho do Dom Pedro queria ficar no lugar dele, pela lei, né? O pai sai e o filho, o homem mais velho, assume. Era esse aí, né? Opa, não era esse aí, era esse aí. Um menininho.
5 anos de idade. Chuchudinho. Só tinha isso. Bochecha e um tamborzinho para bater, brincar de ser rei. Não teria condição de ser imperador. Então, a Constituição dizia que um grupo de regentes iria assumir o governo brasileiro. Os regentes assumem, só que no momento que os regentes assumem, a desordem também toma conta do país. São revoltas das mais variadas. É a guerra cisplatina, é a Confederação do Equador, é a aclamação de Amador Bueno, tudo pipocando em várias regiões do Brasil. Então, Dom Pedro saiu, mas deixou um abacaxi. E o desgoverno que o Brasil vive é crítico. Políticos mais chegados à monarquia viram que era necessário antecipar a maioridade do Pedrinho. Mas o menino já não tinha mais 5 anos. Não. Ele tinha 14 anos de idade. Praticamente a idade de vocês. Está aí, é um adolescente. Esse gurizinho aí da direita. Bem vestido e tal, mas com 14 anos de idade. Praticamente a idade de vocês. Dá para ver. Um pouquinho mais novo do que eu. Dá para ver. Dá para ver. E esse menino, o Pedrinho, ele vai ser o imperador, o segundo imperador do Brasil. Com 14 anos, ele recebe o título de imperador do Brasil. E ele governa até ficar bem velhinho. Né? E nesse governo dele, para o qual ele foi preparado, o Dom Pedro, ele vai ser um longo governo da história do Brasil, o mais longo governo da história do Brasil, de 1840 até 1889, são quase 50 anos. 49 anos de história, onde o Brasil enfrentou problemas. A Guerra do Paraguai foi um problema. O Brasil participar dessa guerra foi um desgaste. Mas, com a Guerra do Paraguai, houve uma ascensão do Exército Brasileiro, que vocês vão estudar um pouco melhor no ano que vem, no 9º ano. Além da Guerra do Paraguai, houve uma questão da efervescência do café. O café se torna a base da economia no Brasil. E o café exigia uma mão de obra qualificada. E o café fez também com que a mão de obra que era utilizada na agricultura, a mão de obra escrava, os negros africanos, começasse a ser uma mão de obra já não tão pensada. Houve um caminho lento para a abolição da escravidão. Um caminho lento e gradual para a abolição da escravatura, que finda-se em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. Tudo isso com o aval de Dom Pedro II. Dom Pedro era um intelectual, um homem preparado, mas que sofreu um golpe. Em 1889, perdeu as bases militares, os militares tinham vindo da Guerra do Paraguai, perdeu as bases religiosas, a própria igreja começa a ir contra Dom Pedro II e perdeu a base dos fazendeiros quando acabou com a escravidão. Muito fazendeiro que era escravocrata não ficou ao lado de Dom Pedro. Mas isso aí já é assunto para o 9º ano, que nós vamos ver daqui a pouco. Assim que começarmos o nosso ano letivo, nós vamos retomar alguma coisa e vamos estar trabalhando assuntos novos. No geral, nós vamos trabalhar no 9º ano, Brasil Republicano. Tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa ao longo desse ano. A gente se esforçou o máximo, pode ter certeza disso. A gente tem muitas falhas. Eu não sou um youtuber, eu não sou uma pessoa ligada a tecnologias, mas a gente fez o que pôde, aprendeu um pouquinho, teve muita ajuda na escola. E eu espero que vocês sigam em frente, estudando, lendo e sendo os bons alunos que são. Ok? Um grande abraço, beijo para vocês e até uma próxima.